Olá, bom dia. A paz do Senhor aí para o meu irmão ouvinte, mesmo a você que não é evangélico, né? Eu quero já te agradecer por você estar aqui assistindo o vídeo, né? Você está dando uma força, apoiando o nosso canal. E eu quero compartilhar também algo aqui da parte de Deus, né? Estou aqui nessa manhã. Isso aqui é um subúrbio, né, da cidade de Recife, é um dos subúrbios. Você tem aqui um pouco da visão da residência. Eu estou aqui em cima da laje. Essa casa não é a minha casa, é a casa da minha mãe, né? Mas eu quero fazer uma leitura aqui com vocês no Evangelho de João, o capítulo de número 14. Vou pegar a nossa Bíblia, vamos abrir aqui em João 14, o versículo 6. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Até aí. Eu queria explanar um pouquinho, explicar para você aí, ouvinte, a respeito desse texto. Dentro desse texto, Jesus ele faz três afirmativas. Ele diz que é o caminho, que é a verdade e também que é a vida, né? E a gente vai tentar entender aí o que é que Jesus quis dizer com esse versículo. Para algumas pessoas é simples, né? Talvez para quem já tem um tempo estudando a palavra, a mensagem, para outras pessoas é mais difícil compreender, vai talvez achar que tem um simbolismo, né? Então vamos lá, vamos tentar entender. Primeiro vamos compreender o que é caminho. Primeira compreensão que eu percebo sobre caminho, né? Caminho leva a gente para algum lugar, né? Caminho, eu tenho uma estrada aqui, próximo da minha casa, da casa da minha mãe aqui. Essa estrada vai me levar a algum lugar. Outra coisa também que eu compreendo sobre a questão do caminho. O caminho é estreito, né? Toda estrada, ela é estreita, gente. Mesmo que seja uma estrada de carro, se você for comparar com o terreno que tem de um lado e de outro, a estrada sempre vai ser estreita. E tem um texto também aqui no Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 7, o versículo 14. Versículo 14 diz assim, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Versículos 13 e 14. Exatamente aí o que eu comentei, né, a respeito de caminho. Então, caminho é isso, né? Um outro entendimento aí sobre caminho leva a gente de um ponto A a um ponto B, de uma cidade a outra cidade, né? De um local a um outro local. E Jesus ele fez essa afirmativa, né? Ele disse que era o caminho, eu sou o caminho. E para onde é que vai esse caminho, né, chamado Jesus? Se Jesus é o caminho, então ele dá a oportunidade ao ser humano de seguir para algum lugar. Ele convida o ser humano a seguir para algum lugar juntamente com ele. Jesus fez várias promessas dentro da Bíblia, né? E ele falou muito sobre o céu. Então, o que Jesus ele falou a respeito do céu? Ele disse que lá não haveria mais dor, não haveria mais pranto, né, que é choro, que não haveria mais angústia, que não haveria violência, que a vida lá é eterna, né? Que não haveria mais morte. Então Jesus ele falou de uma cidade santa, linda, maravilhosa, adornada. Os seus fundamentos, as suas bases são construídos em cima de pedras preciosas, né? Jesus ele falou ali de coisas lindas, gente, de coisas maravilhosas a respeito, né, desse local chamado céu ou paraíso.
E é justamente para esse lugar que o Senhor deseja que eu e você, e o ouvinte da mensagem aí, vá. Jesus quer que a gente habite o céu, né? Então, nós entendemos a respeito do caminho, vamos falar um pouquinho aí a respeito da outra afirmativa desse versículo, né? A verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos falar um pouquinho sobre a verdade. Verdade tem a ver com veracidade de fatos. Verdade tem a ver com realidade. E nós vivemos aqui uma realidade. Estamos no universo, habitamos aqui o planeta Terra, né? E vamos falar um pouquinho a respeito da nossa realidade. Mas para a gente entender um pouquinho sobre realidade, sobre verdade, perdão, corrigindo aqui, tá? Vamos falar um pouquinho sobre verdade, né? Para a gente compreender o que é a verdade. Bom, os filósofos, eles têm uma dificuldade até hoje em fazer essa afirmativa, né? Porque a verdade, ela pode ser relativizada. O que é verdade para uma pessoa pode não ser verdade para outra pessoa, né? Uma verdade dentro de uma cultura de um país pode ser que não seja uma verdade para outra pessoa, né? Gente, são 5 e pouca da manhã, né? Eu estou com um cafezinho aqui, acordei faz pouco tempo, tentando despertar aqui, tá? Não vou mentir para vocês, não. Então é isso. Verdade, é difícil você explicar o que é a verdade, já que ela pode ser relativizada. Então, vamos entender o oposto da verdade para a gente compreender melhor aí essa afirmativa do Senhor. Mentira, né? O que é uma mentira? Um dos significados da palavra mentira seria uma ideia equivocada ou uma ilusão, né? Então a mentira tem vários outros significados, mas vamos se ater a esses dois aí. Uma ideia equivocada ou uma ilusão. Uma ilusão. Bom, Jesus, ele mostrou algumas realidades, né, do mundo vindouro, né, do céu. E nós temos também algumas verdades aqui no mundo onde nós vivemos. Eu vou agora querer correlacionar, né, verdade e vida, né, porque Jesus disse também que é a vida. A gente vai trabalhar essas duas questões porque elas se relacionam. Então, gente, qual é a verdade que nós vivemos nesse mundo? É uma realidade ou é uma mentira o que a gente vive nesse mundo? É uma realidade. Mas é uma realidade que, de certa forma, ela pode ser vista também como uma ideia equivocada ou uma ilusão. Uma ilusão, por que uma ilusão? Porque tudo aqui é passageiro. Não existe reinado que dure para sempre nesse mundo. Impérios já se levantaram e caíram. Países nascem e morrem. O sol está nascendo agora, né? E se põe. Então, observe que tem a ver com o significado da mentira, né? Que é uma ideia equivocada ou uma ilusão. O ser humano nasce e morre, né? A alegria aqui, ela não é permanente. A saúde também não é permanente. Você também não consegue se manter jovem aqui de forma permanente. O amor nesse mundo, ele também não é permanente, já que o amor depende das pessoas. Quem ama, geralmente, é um ser humano. Se o ser humano tem fim, logo o amor também se acaba, né? Quando essa pessoa não está mais aqui nesse mundo, né? Eu estou falando o amor
particular de cada pessoa. Então, gente, a gente perde pai, perde mãe, perde filho, perde irmão. Nós mesmos não somos permanentes nesse mundo. Então, observe como esse mundo, ele é tão efêmero, né? É passageiro. E as verdades que Jesus afirma a respeito do céu são essas que eu já tenho colocado para ti, né, a respeito do caminho, né? O caminho que conduz o homem para um lugar chamado céu e paraíso, onde não há morte, onde a vida é eterna, né? Para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que chegarem lá, a alegria é eterna, tá? Ali não haverá mais tristeza, ali não haverá mais dor, ali não vai haver mais tormento, ali a enfermidade não existe mais naquele lugar, né? É gozo e alegrias eternas. É para esse lugar que Jesus nos conduz. Ele é esse caminho que leva a mim e a você, você que crê na palavra de Deus, você que está ouvindo essa mensagem pela primeira vez e crê e está recebendo essa palavra. Então Jesus, ele é esse caminho. Ele conecta novamente, ele une novamente o ser humano a Deus, o Pai. E quando ele faz a afirmativa de que ele é a verdade por quê? Porque Jesus, ele é eterno. Jesus, ele fala de coisas eternas. E ele diz que aqui tudo é passageiro, tudo é transitório, gente. E a questão da vida. Jesus, ele afirmou também que ele é a vida. A gente tem um texto dentro da palavra de Deus em que o Senhor ressuscita Lázaro. O homem estava morto já há 4 dias. E ele diz para Lázaro, Lázaro, sai para fora. E Lázaro, que estava morto, ressuscita. Você vê que Jesus, ele foi ali crucificado, morto, né? Ao 3º dia ele ressuscitou. Qual dos homens nós ouvimos falar que ressuscitou? A gente tem histórias, né, dos apóstolos, dos discípulos, ressuscitando pessoas, como o apóstolo Paulo, pessoas que tinham morrido, né, como aquele jovem, um determinado jovem que caiu, né, de um primeiro andar, né, um local onde Paulo estava lá pregando, e ele estava sentado na janela, ele cai, e ali Jesus vai, né, através da vida de Paulo, e traz aquele rapaz à vida novamente. Tem outras histórias, né, de milagres na Bíblia, né? Mas vida, quem é que tem o poder da vida? O homem não domina a sua vida. A medicina não tem poder sobre a vida. O médico não tem poder sobre a vida. Os fármacos não podem perpetuar a vida do ser humano. E ainda que o homem ache a imortalidade através da ciência, né, e algo que faça ele viver para sempre, né, existe, gente, uma mentalidade dentro de algumas culturas, na vida de algumas pessoas, que quando adoece com uma doença como, por exemplo, um câncer, ele resolve tirar a própria vida, né, quando percebe a medicina chega lá no limite, o médico diz ali que aquilo ali não tem mais jeito. Muitas vezes a pessoa resolve dar fim à sua vida como um meio de alento, né, de escape, de colocar fim na dor, de colocar fim no sofrimento. Ainda que o homem descubra, através da ciência, da medicina, como se tornar imortal, mas imagina que esse ser humano não morra mais e de repente tenha uma doença grave, venha algo grave sobre ele. Então a imortalidade vai se tornar uma maldição. Somente Jesus tem a capacidade de colocar o ser humano em um lugar que você vai viver para sempre, que você não morrerá mais, mas que você também não vai sofrer. Ali não tem tristeza, repito, não tem dor, não vai ter mais choro,
serão gozo, né? Alegria eterna, né? Ausência de sofrimento, ausência de tristeza, né? O céu é esse lugar, gente. E o homem, ele não consegue criar as coisas, né? Você percebe como o homem não cria, o homem manipula através da ciência, o homem manipula através daquilo que já existe, o homem manipula as coisas. O homem, ele não cria. É ao contrário de Deus, que diz, haja luz, está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, e a Bíblia diz que houve luz. Então o Senhor, ele tem um poder da vida. O Senhor, ele tem o poder de criar do nada, de fazer existir do nada aquilo que não existia, enquanto que o homem, ele apenas manipula aquilo que tem ao redor dele através da ciência, da biologia, né, da medicina. Então eu queria deixar essa pequena mensagem aqui para que você compreenda esse texto do Evangelho de São João. E se você se sentiu abençoado por essa palavra, se você compreendeu melhor o significado desse versículo, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, a compartilhar, a comentar, né? Você pode fazer um comentáriozinho aí embaixo e também a dar sugestões, tá bom? Então eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigado, né? A gente está escutando aqui ao fundo a sabiá cantando. Olha, isso é uma sabiá, tá? Muito obrigado, gente. Fica com Deus. A paz do Senhor. Tchau.